que sova o governo, os governantes, os políticos estão levando dos caminhoneiros. Eles sempre se colocaram como super-homens, os políticos, acima da lei, da ordem, inclusive legislando em causa própria. Mas não é bem assim. O povo, se tiver capacidade de se mobilizar, ele impõe suas vontades, nem sempre razoáveis. Maio de 68 mostrou que De Gaulle, no fundo, tinha razão em muitas coisas, outras não. E os líderes se evaporaram, os líderes do levante estudantil. Alguns viraram próceres de ambientalismo, ou seja, foram para uma zona de conforto. O Brasil é um país que teima em ser mal construído. Na década de 80 falou-se muito na Constituinte, mas não teve jeito. Ela foi feita por aqueles que estavam no Congresso, aqueles que o regime militar tolerava. E Sarney, o pessoal dele, acostumado com a autocracia típica da região dele, conseguiu modificar nossa Constituição de modo a ela virar um Frankenstein, do ponto de vista de organização institucional. Mas, como eu disse, os caminhoneiros estão dando uma lição. O governo tem falado muito em combater a inflação, mas no ano passado deu incentivos fiscais desnecessários, por exemplo, para os grandes agricultores. Para quê? É uma fábula de dinheiro que foi para lá. Outra categoria aí de auditores fiscais fez o que bem entendia. E assim o governo foi fazendo concessões para não ser caçado. Afinal, o veneno que ele criou, ele não tinha antídoto contra ele. E o super Maquiavel, Eduardo Cunha, está na cadeia. O que é gostoso de ver é a evolução do poder judiciário. Aqui e ali, alguns juízes federais, principalmente, estão agindo de forma consciente, eficaz. Afinal, até pelo cacuete da profissão deles, eles querem ver soluções dentro da ordem. Se bem que a ordem pode ser suspensa, né? Para isso existe uma série de recursos para até mudar muita coisa rapidamente. Só que o nosso povo foi mal educado, é o país do tadinho, é um país complicado. Ainda agora estava conversando com uma pessoa que cata lixo sobre moradores de rua e coisa. Esse povo não tem vergonha, não quer trabalhar. E ela com 60, 70 anos, arrastando um carrinho. E aí vem os ripongas, o pessoal ainda imaturo, radicalizando a defesa de direitos que não têm
a visão dos deveres, que é muito ruim. Crime organizado toma conta do Brasil e a esperança de muitos brasileiros é fugir do Brasil, sair daqui. Só que o mundo está complicado. As lógicas que o presidente Donald Trump conseguiu impor à humanidade são tremendamente perigosas. A humanidade, que de uma certa forma caminhava para um clima de harmonia, agora está ruim. A partir de loucos, como o presidente ditador da Coreia do Norte, fanáticos religiosos, fanáticos de toda espécie, que sempre foram muito ruins para a humanidade. Então, nós precisamos pensar. Vamos ter eleições. A dúvida é, será que teremos bons candidatos? Será que conseguiremos mudar de fato? Porque enquanto esperamos as eleições, eles que estão no poder mudam as leis, fazem o que podem para não perderem seus privilégios, amados privilégios. Gente milionária se dispõe a participar do Congresso, de Câmara de Deputados, etc., querendo, acima de tudo, imunidades, privilégios e a possibilidade de mudar leis de acordo com seus próprios interesses. O Brasil é muito grande para Brasília. Eu fico apavorado vendo que uma capital lá no meio do Brasil reúne funcionários públicos, lobistas, políticos, tudo para impor ao Brasil inteiro as mesmas leis, as mesmas lógicas. Agora, a natureza não para, né? Vendo até aqui noticiário, acho que um filme de um meteorito, sei lá, meteoro caiu em algum lugar. Enquanto o pessoal discute no navio, ele afunda, ou poderá afundar. Nosso capitão não presta, não tem moral para ações enérgicas. Isso é muito ruim. E a presidente da STF, Carmen Lúcia, disse muito bem: governo corrupto não é legítimo. Não sei se o governo atual é corrupto. Isso compete ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, decidir. Agora, que Brasil nós teremos? Graças à greve dos motoristas, talvez a gente esteja num momento de reversão disso tudo. A inflação pode cair drasticamente com a redução de impostos sobre alimentos, serviços essenciais, onde os impostos são inacreditavelmente altos, até remédios. Nós deveríamos ter uma política fiscal mais inteligente, mas é muito melhor para quem se elege discutir banalidades ou conveniências. E assim nós temos uma parafernália legal, normas, regulamentos que inibem o pequeno empresário, que penalizam o trabalhador assalariado, porque eles vão recolher imposto onde é mais fácil. E assim
sem uma política fiscal inteligente, nós não podemos imaginar soluções permanentes, razoáveis. Imagine se os eletricitários entrassem em greve de forma radical, como os caminhoneiros, ou o pessoal de lixo, de esgoto, de saneamento básico no Brasil inteiro. Saneamento básico não pesa muito, que em muitas cidades isso não existe. Agora, a energia elétrica é um problema sério, né? E tem muita coisa, na minha opinião, para o Ministério Público olhar lá dentro. Até agora, o foco tem sido, acima de tudo, a Petrobras. Coitada. Serviu de bode expiatório, porque a coisa foi extravagante e de verificação fácil pelo Ministério Público. Mas devemos acreditar no Brasil e no seu povo, porque nós não somos nem piores nem melhores do que outros. O que aconteceu em outros países é que mais cedo do que nós tiveram experiências terríveis, como o nazismo, Primeira ou Segunda Guerra, revoluções brutais, isso para falar na história recente. E assim a humanidade evoluiu. Agora, parabéns aos caminhoneiros, apesar de todo o sacrifício que eles nos impuseram e ainda poderão impor.